No vídeo de hoje nós vamos falar de funções aninhadas, que são funções criadas dentro de outras funções no JavaScript. Aqui estamos no Chrome, eu digito about, blank, botão direito, inspecionar. Vai abrir uma janela aqui e eu clico em console. Aqui estou no console do JavaScript. E aqui eu vou criar duas funções. Function, alerta vermelho. Alerta, o reator vai explodir. Fujam todos. Ok. Apenas uma função que exibe essa mensagem. Vamos criar agora uma outra função. Function, temperatura, reator. Teste, temperatura, reator, talvez, porque eu vou passar. Teste, temperatura, reator. Temperatura. E aí eu faço if temperatura maior que 200, alerta vermelho. Bom, muito simples. Teste temperatura reator 100, ele não faz nada. Mas teste temperatura reator 300, ele exibe, o reator vai explodir. Fujam todos. Claro, eu estou aqui só criando apenas com essa mensagem só para dizer o tipo de situação que pode existir. Quer dizer, pode ser que haja alguma coisa tipo um alerta vermelho, algo gravíssimo, um aviso, um sinal vermelho, ou uma série de procedimentos para desligar, por exemplo, um conjunto de maquinários numa indústria. Pode ser uma coisa muito mais simples. Tem uma indústria, uma caldeira, tem um software que está vendo a temperatura da caldeira e tem uma função que desliga a caldeira. O problema disso aqui, a situação que nós resolvemos, uma das muitas situações que nós resolvemos com funções dentro de funções é o seguinte. Qualquer programador, qualquer um que tenha acesso ao código e possa chamar as funções, pode simplesmente chamar alerta vermelho. O reator vai explodir, fujam todos. Pode ser também que eu tenha uma função que usa um nome muito comum, ou que eu queira usar um nome muito comum, function soma. Se eu fizer uma função soma, mas ninguém pode criar uma função soma, porque vai interferir, vai ter o mesmo nome. Pois bem, mas nós podemos fazer o seguinte, eu vou copiar tudo isso aqui, vou atualizar, eu venho aqui, só que eu faço, observem, dentro dessa função, dentro dessa, eu tenho que dar o Shift e Enter, senão ele executa, dentro dessa função, eu coloco, pensei que tinha salvo, function, alerta vermelho. Alerte, fujam todos. Tudo bem? Está aqui a função e aqui está a chamada da função. Teste temperatura de 300, exibe o fujam todos. Só que alerta vermelho vai dizer que não existe, porque só dentro desta função é que existe a outra função. Então, pode ser uma função soma. Não tem problema nenhum, porque fora desta função, aquela função não existe. É como se fosse uma variável. Isso vocês provavelmente já fizeram. Function calcula let i igual a 0. Você criou uma variável aqui dentro. Não interessa que exista um i lá fora. Este i só existe dentro do calcula. Este alerta vermelho só existe dentro de teste temperatura reator. Então, se você tem uma função e você quer talvez separar partes do código em alguns elementos, mas aí você vai criar uma função que vai ser mais uma função que pode ser acessada de fora, mas é uma ação interna daquela função, você não quer que esteja visível de fora. Funções aninhadas têm algumas características interessantes. Por exemplo, vamos dizer que aqui eu tenha let contador igual a 1. Aqui, alerte contador. Aqui, contador mais, por exemplo. Tudo bem. Quando eu chamar com um teste de temperatura de 300, fujam todos, 2.
A função aninhada, ela tem acesso às variáveis da função de cima. Para esta função, é como se isso aqui fosse o mundo dessa função, é como se isso aqui fosse o sistema para essa função. E do ponto de vista dessa função, é como se isso aqui fosse uma variável global. Isso aqui é uma variável que existe para essa função. Para fora da função que chamou, não existe. Vai chamar e ela vai ser criada aqui dentro. Mas para esta função de dentro dela, o contador existe. E por outro lado, o alerta vermelho não existe fora do escopo da função. Isso pode ser útil em várias situações. E aí a gente poderia ver usos mais avançados disso. No outro vídeo que a gente falou de ordenação do sorte, a gente fez um uso avançado de uma função, porque eu posso, por exemplo, retornar essa função. Eu poderia que a função teste temperatura reator retorna a função alerta vermelho. Vamos lá, vamos sofisticar um pouco. Vamos dizer aqui que normalmente eu não poderia chamar o alerta vermelho. Mas se a temperatura subiu, eu não exibo o alerta vermelho, mas eu retorno o alerta vermelho. Normalmente eu não tenho como acessar o alerta vermelho, só daqui de dentro. Mas daqui de dentro eu não acesso, mas eu retorno ele. Claro que aqui tem que estar com a sintaxe correta. Isso significa o seguinte: let f igual a teste temperatura reator de 300. E agora eu posso chamar o f. Eu retornei a função aqui, eu retornei no teste de temperatura retorno. Se a temperatura não for maior que 200, ele nunca retorna essa função. Então eu não tenho como obter essa função para executá-la. Ela continua protegida, ela continua sendo acessível apenas daqui de dentro, ou se alguma função de dentro daqui retornar para fora esta função. Claro que isso permite diversos, variados usos sofisticados. Num vídeo de ordenação, que eu mostro aqui no final, se mostra um desses usos sofisticados de funções aninhadas, sendo retornadas, etc. Mas nesse momento o importante é entender. Eu posso criar uma função dentro de outra função. Essa função só pode ser chamada aqui de dentro, ou caso eu retorne ela para fora, e aí sim, caso alguém de fora receba um ponteiro para essa função, aí pode chamar ela, e ela tem acesso às variáveis internas da função da qual ela faz parte. É esse o meu vídeo de hoje. Este é um recurso interessante do JavaScript que não existe em diversas linguagens. Muitas linguagens não têm esse tipo de recurso. Não é todas as linguagens que trabalham com esse formato de construção de códigos. De qualquer maneira, se gostaram, curtam, inscrevam, marquem o sininho. Aqui ao final, como dito, nós temos um exemplo mais sofisticado do uso de uma função aninhada para um sorte, para ordenação, e também mais algumas playlists e tal que eu convido que vocês visitem. Muito obrigado!